Salve, salve pessoal, salve, salve empresários e empresárias do Brasil, tudo bom? O Danilo da Advance Contabilidade. Juliane da Advance BPO. Juliane, querida, nosso terceiro podcast. Nosso terceiro episódio, é uma luta, né, cara? Não é fácil não, mas a gente tá aqui persistindo, né, cara? Com certeza. Com muito conteúdo, né? Exato. Os dois primeiros a gente falou sobre BPO. Né, o que é BPO financeiro, como é que funciona, o que é que o BPO faz, né? Mas antes disso, às vezes o empresário não quer nem contratar um BPO, ele quer fazer o dele mesmo, ele quer, né, ele tem uma dificuldade na gestão financeira e, como eu sempre falo, né, a gestão financeira é o coração da empresa. Exato. Né? A gente fala que a parte realmente estratégica, tática é a cabeça, né? Mas sem coração não vai. Não. O coração tem que estar pulsando corretamente, tem que estar naquele... Ai, travei. Vamos de novo. Não, aqui não tem corte. Aqui a gente vai porque vai, né? Tá pulsando ali, entendeu? Jogando sangue, né? Você vai cortar essa parte? Não, acho que eu não preciso cortar, não. Isso aqui é uma conversa boa, não tem por que cortar, não. O coração tá pulsando. Tá pulsando. Tá pulsando o coração. Aqui é assim, aqui o coração tá pulsando, não tem por que não, né? Eu gosto muito, Juliane, da história do cafezinho do avião, que eu já contei no primeiro episódio. Sim. E vou contar novamente, porque eu acho uma analogia muito boa, né? Eu vi isso do Marcelo Germano, né? Que você quer viajar, e aí você se prepara tudo para uma viagem, e aí você acorda cedo, arruma as malas e vai pro avião, chega ali na porta do avião, e aí tem ali o comandante, ele te dando bom dia. Bom dia, pode subir e tal. Você fala, pô, que legal, o comandante me dando bom dia e tal. E você sobe no avião, né, põe o cinto, né, e o piloto sobe, né, chega ali em velocidade de cruzeiro, né, altitude de cruzeiro. E aí, de repente, você começa já a relaxar, começa a ler um livro, alguma coisa, você sente uma mão e o cara fala, aceita um cafezinho? Aí você fala, claro, por que não, né? E o rapaz te serve um cafezinho. E aí você olha pro rapaz e tá lá escrito assim, comandante. Né? E aí você fala, o comandante está aqui, cara, né, servindo café, pô, tudo bem, né? Mas quem é que está lá na frente pilotando o avião, né? Você fala, deve ter um copiloto, alguma coisa parecida, né? E nesse meio do caminho que ele está servindo café, tem aquela turbulência, cara, né? Grande pra caramba, o avião daquele pulo, vai e volta, pá, e você olha pro comandante, o comandante olha pra você, e você olha lá pra cabine, o comandante também olha pra cabine, aquela confusão toda, ele sai correndo pra cabine, aí outra turbulência, e o comandante cai, você fala, meu Deus do céu, quem tá pilotando esse avião, né? Eu acho muito bacana essa analogia pelo seguinte, porque, cara, o avião é como se fosse a sua empresa, né? E os passageiros são seus clientes. E o mercado tá cheio de empresários assim. Que tá servindo café. E tá na operação, tá na gestão, tá no marketing. É por isso que eu gosto muito dessa analogia do Marcelo Germano, porque, poxa, você como comandante, né, da tua empresa, você tem que estar lá na frente, né? Você tem que estar comandando o avião, olhando estratégia, olhando, né, altitude, se a rota está certa, se não está certa, se você vai corrigir e tal. Se você tivesse vindo café lá atrás na operação, quem é que vai fazer isso por você? Então eu acho isso muito bacana, isso demonstra bastante como é que é uma empresa, né? O problema é que os empresários, às vezes, eles se tornam empresários do nada. A gente fala que são 3 tipos de empresário, né? Que você acaba empresariando de 3 maneiras. Uma por propósito, quando você realmente nasceu para aquilo. Outra por oportunidade, né? Quando você realmente ali você tem a oportunidade de empreender, você vai. E outra por necessidade, que hoje o Brasil, a maioria é por necessidade. Você perdeu o emprego, você está sem renda e aí você quer empreender. Eu peguei até uns números aqui interessantes, Juliane, né? Com relação a MEI, né? A gente sabe que MEI deu uma bombada, né? Muito. Na verdade, quando você vê esse discurso político, porque o Brasil é o país empreendedor, não sei quantas milhões de empresas abriram em 2022, em 2021, né? Eu peguei aqui uns dados do governo bem interessantes, né? Olha... Porque, na verdade, também é uma transformação, né? Vários funcionários de empresas viraram microempreendedores. Isso, né? E muitos por necessidade. Por necessidade. Olha só que interessante, cara. Vamos começar aqui a pegar em 2016, cara. Em 2016, foram abertas 2 milhões de empresas. 2 milhões. Sendo que 1.400.000 era MEI. Poxa. 70%. Mais da metade. Mais da metade. Olha só, em 2017, 2.200.000, sendo que 1.600.000 era MEI, 71%. 2018, 2.600.000 empresas abriram, sendo que 1.900.000 eram MEI. Em 2019, antes da pandemia, né? 3 milhões de empresas abriram. A gente tem que pensar o seguinte, antes da pandemia, o governo da Dilma, economia péssima, todo mundo perdendo emprego, o desemprego estava lá em cima, o cara perdeu o emprego e falou assim, eu vou abrir uma empresa. Então,
3 milhões de empresas abertas, sendo que 2 milhões e meio eram MEI. Olha só, cara. Aí veio a pandemia. Pô, um monte de gente perdeu emprego. 3 milhões e 300 mil empresas abertas em 2020, na pandemia. Sendo que 2 milhões e 600 mil eram MEI. Olha o desespero do pessoal, cara. 2021, reflexo ainda da pandemia. 2020, pandemia, 2021. 4 milhões de empresas abertas. Sendo que 3 milhões eram MEI. 77% das empresas MEI. 2022, a gente está gravando agora esse podcast em agosto. Em agosto. Esses dados aqui, eu peguei no mapa do Brasil, no gov.br, ele está atualizado até agosto também, tá? Então está atualizado agora no começo do mês, tá? Esse ano já abriram 2 milhões e 300 mil empresas, sendo que 1 milhão e 800 MEI. Então, se você pegar aqui, desde a pandemia para cá, né? 77% das empresas que foram abertas são MEIs. Então você vê que o pessoal abre por necessidade. Exatamente. A maioria deles aí vai por necessidade. Então não consegue, nem entende o que é gestão financeira, nem tem quem faça para ele. Ele próprio é seu gestor financeiro, é o marketing, é o administrativo. E aí, onde é que está a chave, né, do negócio? Será que ele vai conseguir levar para frente? É complicado, porque é um empresário que não estudou. Ninguém é preparado para empresariar, né? Nem os grandes empresários. Não estudamos no colégio finanças. Isso. A gente não tem essa cultura de estudar no colégio de finanças. Então a gente cresce e vai aprendendo no dia a dia. E finanças é apenas uma parte, né? Uma parte muito importante, mas é uma parte, porque tem tantas outras partes. A gente pode falar de gestão de pessoas. Sim. A gente pode falar de gestão empresarial. Um pouco de contabilidade. A gente pode falar de direito. Então envolve muitas coisas. O marketing em si, que hoje é o coração também da empresa. Mas para você ver que esses números aqui, realmente o Brasil é um país empreendedor realmente, mas muito por necessidade. Sim. Não é por propósito ou por oportunidade, né? E aí vem uma dificuldade, né? Realmente. E também pela formalização, né, Danilo? Porque assim, antes, quando não existia o MEI, existia vários empresários que estavam no mercado irregular. Não estão formalizados. Hoje o MEI, eles conseguem formalizar, conseguem conseguir um empréstimo no banco. Então, muitos também tentaram se formalizar por isso. Bom, mas também o MEI não é a solução, porque o que acontece? Quantos desses MEIs aqui estão jogados, largados, devendo imposto? Muitos. Imposto muito mais barato, né? Muito mais, né? Cai por 60 e poucos reais. Não sabem seus deveres, não sabem o que fazer, não sabem o que pagar. A gente que trabalha aqui com empresa contábil, quando chega na época lá da declaração do MEI, quantos pedidos de socorro a gente escuta aqui? Não sei fazer, não sei como é que eu disputo lucro, não sei o que eu faço. E aí você vê que realmente esse pessoal está perdido. Sim, muito. E eu estou falando de MEI, mas a gente está falando também de empresas de microempresa, pequenas empresas, todo mundo está no mesmo barco. O pessoal não sabe o que está fazendo. Não sabe para onde está indo, né? A gente que tem aqui escritório contábil, o que a gente nota? O cara vem aqui, abre a empresa e ele não sabe nem porque está abrindo a empresa às vezes. Ele não sabe nem qual é o propósito da empresa, porque ele está abrindo. Ele fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Bom, mas ganhar dinheiro, isso é uma consequência. Não é um motivo assim, meio, né? Final, tudo bem, todo mundo quer ganhar dinheiro. Isso faz parte do fato. Não tem como, né? Mas você vai abrir a empresa? Beleza. E o que essa empresa vai fazer? O que essa empresa ela vai mudar o mundo? O que essa empresa vai melhorar o mundo? Porque é isso que a gente acaba buscando, né? O que uma empresa de contabilidade, por exemplo, vai mudar o mundo? Onde é que a gente pode ajudar nessa mudança toda, né? E o empresário às vezes não sabe disso. Então ele está ali, começa a trabalhar, e é aquilo que você falou lá no começo, Juliane. Às vezes o cara tem um emprego, ele tem até um sonho de abrir uma empresa, ele vai lá, abre uma empresa, mas ele só muda de emprego, porque na verdade ele não está empreendendo. Ele só trocou de CNPJ, porque ele continua ainda trabalhando às vezes 18 horas por dia, às vezes até mais, né? E hoje em dia, com o boom do mercado da pejotização, que é o seguinte, hoje o empresário, ele também não quer contratar mais ninguém na CLT, ele quer contratar PJ. Então também houve essa necessidade dos funcionários se tornar empresários também. E aí tem outro problema. O cara vai, se torna um PJ, se torna um MEI, começa a prestar serviço, e aí ele não sabe o que é a diferença de PJ com PF, mistura tudo. E aí tira dinheiro errado da empresa, e esse dinheiro errado que era para ser lucro, então eu falo que ele acaba sujando um dinheiro limpo. Às vezes o faturamento já estoura ali, porque o MEI tem um limite.
O MEI tem um limite, aí estoura o limite do MEI, aí ultrapassa, aí perde de ser MEI, aí deixa pra lá, aí vai virando uma bagunça. E aí não tem planejamento nenhum tributário. Não tem. Né? Bom, e o primeiro passo aí pra gente poder ajudar o pessoal, né, explicar, é a separação de contas, né? Exato. Eu acho que o maior erro do empresário, de qualquer empresário, é você abrir uma empresa e você misturar as contas de pessoa física com de pessoa jurídica. Esse é o maior erro que tem de qualquer empresário, cara. Por quê? Porque você acaba não conseguindo administrar, né? Teve uma vez, alguns anos atrás, vamos botar uns 8, 9 anos, um empresário contratou a gente para fazer um serviço de BPO para ele. Ele queria separar essas contas e tal, tava tudo muito bagunçado, e a gente começou a tratar melhor, né? Ele trouxe para cá a contabilidade, a gente começou a tratar melhor os números dele. Quando chegou mais ou menos em fevereiro, né, a gente já tinha trabalhado já um ano para ele, já inteiro, e a gente foi fazer o imposto de renda, a gente foi dar os dados para ele. Eu falei para ele o seguinte, falei, fulano, o nome dele era Rodrigo, eu falei, Rodrigo, você esse ano tirou aí 400 mil reais da empresa. Ele, não tirei. Eu falei, não tirou. Não tirei. Ele não acreditava que tinha tirado 400 mil reais da empresa. Por quê? Porque antes da nossa gestão contábil, era tão misturado as contas dele de pessoa física com pessoa jurídica. Que ele não conseguia visualizar. Cara, nenhuma noção disso, né? Ele teve que vir aqui, a gente abriu para ele o Razão, né? Quando ele olhou, ele falou assim, Danilo, eu não acredito que eu tirei 20 mil reais por mês da empresa. E a gente mostrou por A mais B que ele tirou. Isso foi 8 anos atrás. Isso acontece diariamente aqui com os vários empresários. Eu fico ainda abismado como isso acontece, cara. A gente acha que não acontece, mas é o dia todo aqui o pessoal me ligando, conversando, né? Clientes novos conversando sobre isso, que não tem realmente o controle sobre isso. É educação financeira, né, Danilo? Assim, o empresário hoje, ele precisa... Muitos, por necessidade, não vão atrás, mas antes de se tornar empresários, deveriam fazer uma educação financeira, estudar um pouquinho ali o que é educação financeira, porque eles precisam, é necessário. E aí qual o problema, Juliane? O problema é o seguinte, quando o cara ele não tem essa constância de retirada, ele retira o que a empresa dá, se a empresa deu 30 mil, eu retiro 30 mil, se deu 50, eu retiro 50, ele não consegue ter um nível de vida constante. Então, quando a empresa está dando, ele está tirando tudo que a empresa está dando ali, cara, tá lá no alto. Então, filho de escola muito cara, viagem pro exterior, compra carro importado. Padrão de vida alto. Muito alto. E, de repente, quando a empresa começa a não dar tanto, e aí é o que é o problema, né? Porque para você ter um nível de vida muito alto é muito fácil, mas vai abaixar o nível de vida. Então você não consegue ter uma constância ali nas suas retiradas, né? E aí a primeira lição é essa: separar as contas e você determinar o quanto você vai retirar por mês da empresa. Um valor fixo. Isso. O empresário ele tem que entender que, no fundo, ele é o primeiro empregado da empresa. Ele é o primeiro empregado. A gente tem a noção do que a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não é bem assim que funciona na prática. Então ele tem que ter essa noção seguinte: cara, eu sou o primeiro empregado da empresa e eu vou retirar um salário. E aí ele determina o salário que ele quer tirar, que a gente chama de prolabore. Exato. Né? Ele pode até fazer um parâmetro de 3 meses, deixa a empresa funcionando 3 meses, ver quais são as despesas dele. Ótimo. Então vamos lá. Você que está na situação aí do seguinte, de não saber como é que eu começo, tá misturando e tal. Primeiro ponto, cara. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é ter um sistema financeiro. Exato. É necessário. Cara, ninguém hoje trabalha com planilha, com papelzinho. Um caderninho. Isso não funciona. Não. Hoje tem sistemas financeiros baratos aí, cara, que atendem muito bem. A gente aqui utiliza a Conta Azul. Interligado com os bancos. Sim, a gente acaba utilizando a Conta Azul porque a gente gosta da Conta Azul, a gente utiliza bastante. É um sistema didático, prático. Então, mas tem vários sistemas no mercado. Sim. Então, a primeira coisa é contratar um sistema financeiro. E aí você vai começar a registrar tudo o que está acontecendo nesse sistema financeiro. Todos os fatos da sua empresa. Todas as despesas, cara. O que é que você retirou para você, o que é que foi para a empresa, o que é que você está retirando dia após dia, se é padaria, se é colégio dos meninos, registra tudo. Depois de 3 ou 4 meses que você registrar tudo, você vai pegar todos os seus registros e você vai falar, cara, o que é meu aqui e o que é da empresa. Então você já vai ter uma média mensal ali de quanto você realmente gasta para viver. Exato. E aí vamos supor o seguinte: Danilo, fiz isso tudo que você falou, registrei tudo no papel, ali numa planilha, ou então no sistema financeiro, né? E numa média eu estou gastando aí 10 mil reais por mês.
Legal. O primeiro passo ele já deu, ele já sabe quanto então, ele precisa. Sabe o salário dele para viver hoje. 10 mil reais. É 10 mil reais por mês. Ele vai avaliar se isso está compatível ou não. Porque às vezes ele acha, pô, eu tô tirando demais. Sim. Mas ele já tem uma noção do que ele está tirando. Segundo passo agora. Depois que você conseguiu registrar tudo isso, verificar que realmente você tira 10 mil reais por mês. Que não é fácil, né, Danilo? Então, assim, para o empresário também conseguir chegar nesses 10 mil que ele vai tirar por mês, ele também tem, assim, que anotar tudo que ele gasta, pessoa física. Então ele também tem que controlar bastante esse outro lado da pessoa física dele. Isso. E o legal quando você começa a anotar é que você começa a visualizar. Sim. Né? Tem gente aí que gasta por final de semana aí 3 mil reais, nem imagina isso. Quando ele põe no papel e fala, nossa, gastei tudo isso em balada. Na segunda-feira a gente consegue aqui visualizar os cartões e as baladas. Então fechou. 3 meses ali, que é uma média, 3 meses. Bom parâmetro. Você viu sua média, fala, cara, eu retiro da empresa 10 mil por mês. Fechou. A gente não vai discutir se é muito ou pouco. 10 mil por mês. E agora você vai começar a separar isso. Então o que é que você faz? Cara, então no começo do mês, a empresa vai me dar 10 mil de salário. Esse é o pensamento. Sim. Muitas vezes não consegue dar isso de uma vez só. Que a maioria das empresas não consegue fazer isso de uma vez só. Não tem caixa. Porque na verdade quando ele tira esses 10 mil por mês é picado, né? Então todo dia está tirando alguma coisinha, né? A cada 7 dias tira alguma coisinha. Então a nossa experiência, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, cara, legal, 10 mil por mês, você consegue tirar isso de uma vez só? Não consigo tirar isso só de uma vez da empresa. Então tá bom, então vamos tirar aí a cada 10 dias 3 mil reais, por exemplo. Então ele tira 3 mil no dia 1º, depois ele tira 3 mil lá no dia 10, por exemplo, depois tira mais 3 mil lá no dia 20. Pronto. Se ele consegue tirar esses 3 mil reais assim, fechou. Então ele vai fazer dessa maneira. Com o tempo, mais 2 meses, ele vai ver que vai começar a sobrar caixa na empresa, que é o natural, né? Fala, cara, então agora eu vou tirar 2 retiradas mensais. Mas explica como é que ele vai retirar. Ele vai pegar, fazer uma transferência. Boa. Olha só. A partir do momento que você ali visualizou que você precisa de 10 mil por mês, você vai tirar esse dinheiro da tua empresa e vai botar na conta de pessoa física. Perfeito. Pronto, você não vai usar mais a conta de pessoa a conta de pessoa jurídica para fazer despesas pessoais. Não, por favor, não faz. A partir desse momento que você identificou e você começou a fazer esse trabalho, então vamos lá. Dia 1º eu tirei 3 mil reais. Você vai tirar 3 mil reais da conta de pessoa jurídica e vai lançar na conta de pessoa física. Então agora você tem 3 mil reais na conta de pessoa física. E você vai usar lá. Exato. Aí serve também para os gastos de dos cartões de crédito também. Sim, separe os gastos de cartão de crédito. Cara, botou lá 3 mil, então você vai gerir a sua conta de pessoa física ali, vai pagar com padaria, Sim. supermercado, final de semana, colégio dos filhos. Lá, deixa a conta de pessoa jurídica somente para conta de pessoa jurídica, para despesa de pessoa jurídica, né? Sim. Então vamos supor, chegou lá no dia 10, você vai fazer outra transferência, legal, tira 3 mil reais da PJ e passa para a PF. E começa a gerir por lá. Então você está começando a separar as suas contas de pessoa física e jurídica. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. O empresário tem que entender, são 2 personalidades totalmente diferentes. É ele, pessoa física, CPF. Ele, pessoa jurídica, CNPJ. Pô, perfeito. Começou a separar 3 retiradas mensais. Viu que deu certo e que vai dar certo, porque se a gente faz isso aqui, tipo assim, é uma coisa que demora, não é uma coisa que a gente vai fazer em um mês, são 3, 4 meses. Tá dando certo? Vai sobrar dinheiro do caixa, porque vai sobrar dinheiro no caixa da empresa, então em vez de tirar 3 vezes, você já começa a tirar 2 vezes. Sim. Então vou tirar dia 1 e dia 15. Já tira 5 e 5. Isso, então você vai começar a tirar. Lá na frente, com o tempo, mais ou menos aí em 6, 7 meses, vai sobrar mais caixa na empresa, você fala, pô, agora eu vou retirar de uma vez só. Os 10 mil. Que esse é o justo. O empresário ele tem que considerar que ele é empregado da empresa, é o número 1 da empresa. O Danilo, interessante, quando ele vai começar a separar essas contas, ele na pessoa física dele, ele vai começar a ver, eu não preciso de 10 mil mais. Porque ele viu os gastos que ele está fazendo, viu gastos desnecessários, então ele começa a ver, não vou tirar mais 10, tirar menos. Se você não controla, qualquer gasto é gasto, né? Você não sabe para onde está indo dinheiro mesmo. O ponto principal é saber controlar, organizar e controlar, que é o financeiro, né? Você tem que organizar, controlar, e aí você vai começar a visualizar. Cara, eu não preciso mais disso. Isso. Agora, se você quiser continuar com os 10 mil, faz uma poupança, né? Exato. Aí você começa a fazer aquela sua poupançazinha de pessoa física, né? Mas vamos lá, Piduba.
boa. Então, você chega lá, começou a organizar a empresa, tá tirando 10 mil por mês ali, conseguiu, né, verificar nesse caso aí, mas a empresa está dando lucro. Cara, 30, 40 mil e tal. O empresário vai mexer? Não vai mexer. Não vai. Você tem que reinvestir na sua empresa. Isso, não mexe. Você está tirando 10 mil, então o seu nível de vida é 10 mil, seu padrão é 10 mil, ponto final. Cara, chegou o final do ano, você apurou o lucro da empresa, aí você está lá com 200 mil na conta, cara, aí é hora de mexer. Aí é uma discussão de lucro mesmo. Mas aí, Danilo, aí vamos lá um ponto agora. Chegou o final do ano, mas muitos empresários não conseguem saber como é que ele vai apurar o lucro dele. Por quê? Porque não tem uma gestão contábil legal, não tem uma gestão financeira legal. Então ele precisa ter o acompanhamento de um contador ou de um gestor financeiro que oriente a ele quanto ele vai ter de lucro no final do exercício. Isso. O empresário ele tem que entender o seguinte, cara. Você abriu uma empresa, você quer pagar o menos imposto possível, verdade? Essa também. E aí você consegue retirar dinheiro da empresa através do lucro. Para você ter lucro, você tem que ter contabilidade. Exato. Porque é a contabilidade que vai te dar o lucro. Então a ideia é você trabalha o ano todo, a contabilidade está trabalhando junto contigo ali, levantando balancetes, final do ano vai levantar o balanço e vai falar o seguinte: meu amigo, a tua empresa tem 200 mil de lucro, você tem caixa, você pode tirar. E quando eu falo para retirar, cara, retira de uma vez só. Né? Falando aqui em organização financeira, você não vai falar, então eu vou retirar picado. Não, cara. A gente já tem aqui a experiência de quando o cara faz uma retirada grande no início do ano, né? A gente fecha o balanço em dezembro, né? Janeiro. Fevereiro ele já tem esse balanço já fechado, e lá tem 200 mil, e ele fala, cara, eu vou tirar 100 mil, pode tirar. Isso não vai mudar o seu nível de vida, porque você vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro à vista, você vai pegar esse dinheiro, vai aplicar em algum lugar. Vai investir na sua própria empresa. Mas o seu salário é 10 mil. 10 mil. Isso não vai mudar. Ele vai mudar com o tempo que a empresa for crescer, você vai poder tirar mais. Mas é o nível de vida ali é 10 mil. Então esse é o primeiro ponto para você organizar a sua empresa. Primeiro, é você separar realmente conta de pessoa física da conta de pessoa jurídica. Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto importante, estipule a sua retirada mensal. Perfeito. Né? Não tire mais e também não tire menos. Tire aquilo que você estipulou. Né? Se por acaso a empresa não estiver te dando aquele valor, aquele salário que você está imaginando, de repente até é hora de você fechar a empresa. Né? Não está dando aquilo que você queria. Né? O problema é quando você mistura tudo e aí você compra um carro que... Ó, eu tenho um caso aqui de uma empresa aqui uma vez. Né? O que acontece? Essa empresa, ela abriu com a gente, era empresa de TI, isso há 10 anos atrás. E aí, depois de 3, 4 meses, o sócio veio me procurar. Falou, Danilo, a empresa não está dando dinheiro, acho que eu vou fechar, estou com algumas dificuldades financeiras e tal, não sei o quê. Eu achei estranho, porque era empresa de TI. Eu me lembro que na época eu vi algumas notas fiscais dela. Eu falei, deixa eu ver sua empresa, como é que tá? Vamos abrir aqui sua empresa. Eu abri a empresa dele ali no sistema. Naquela época ele tinha faturado em torno de 200 mil reais. Pô, 200 mil reais há 10 anos atrás era muito dinheiro. Muito. Né? Eu ia então, mas, pô, 200 mil reais. E eu olhei para ele, a gente ainda não tinha fechado o balanço ainda, né? Era questão de 3 meses, né? Eu falei, poxa, mas a sua empresa faturou 200 mil reais, você já recebeu esse dinheiro? Ele falou, eu já recebi. Eu falei, tá bom. E o que é que você fez com esse dinheiro? Comprei um carro importado para mim. Cara, sério? Aí você vem falar para mim que a empresa não tá dando dinheiro? O cara em 3 meses, há 10 anos atrás, ele conseguiu fazer 200 mil reais em 3 meses. Agora ele pega esse dinheiro e compra um carro importado para ele, quer dizer, ele está assaltando a empresa dele. Ele vem chegar para mim e falar que a empresa não está dando dinheiro. É a mesma coisa hoje, né? As empresas fecham porque falam, minha empresa não deu. Talvez tenha dado muito certo, mas ele não conseguiu visualizar. Teve uma outra vez que teve aqui um cliente nosso, né? Era de comércio, ele comprou toda uma coleção, fez lá o lançamento, vendeu muito bem, e com o dinheiro que ele vendeu, que era para pagar a coleção, comprou coisas para ele. E aí quando foi para pagar os fornecedores não tinha dinheiro. E aí ele veio me falar que não está dando. Então você vê que realmente, às vezes eu vou te falar, Juliane, não é nem falta aí de má fé não, às vezes é falta de conhecimento mesmo administrativo, financeiro. O cara não sabe como é que funciona, ele não sabe se, que esse dinheiro que está entrando aqui não é meu agora, eu tenho outros fornecedores para pagar, eu tenho que reinvestir na empresa. Então esse é um problema muito sério. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Nos procure.
a gente vai dar todo o suporte, toda a ajuda, toda a orientação possível, porque a gente sabe que o empresário está no mercado, às vezes ele não tem. Eu falo que o contador é um cara porreta, né, cara? Sim. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu falo que o contador, cara, é um profissional, cara, excepcional. Primeiro que na faculdade a gente estuda tudo, desde psicologia, direito, economia, estatística, matemática financeira. Cara, o contador é um profissional completo. Sim. E ainda mais os contadores de empresas contábeis são fenomenais. Porque quando ele abre uma empresa contábil, ele acaba mexendo com empresa de tudo que é ramo. Todos comércio, prestação de serviço, indústria. Então ele tem uma vivência impressionante. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte: procure o seu contador, peça ajuda para ele. Se você está com alguma dificuldade ali na parte de gestão financeira, administrativa, conversa com ele. Ele vai te ajudar, com certeza. Com certeza ele vai te indicar um sistema, ele vai te falar como é que você vai fazer, né? Aí muita gente fala assim: ah, mas meu contador não me ajuda. Você fala: mas você procurou ele? Como é que a gente vai saber também que o cara tá ou não tá assim com essa dificuldade? E vou dizer por experiência própria, a gente gosta. Sim. Porque o que acontece hoje? Os empresários não nos procuram. E a gente fica, poxa, a gente poderia nos orientar mais. Mas assim, quando ele vem nos procurar, a gente gosta, porque a gente quer que ele cresça. Eu tenho uma outra analogia que eu gosto muito, essa também é minha agora, né? Que é lá do problema do coração, né? Você vai ali, tá correndo, sente uma dor no coração. Aí você fala: ai meu Deus do céu, meu coração tá doendo. Aí você vai no médico, você vai no cardiologista. O cara vai, faz os exames e fala assim: Danilo, faz o seguinte, cara, toma aqui esse remédiozinho, realmente você tá com alguma arritmiazinha aí e tal, faz os exames e volta daqui a um mês pra gente verificar isso, né? Acho que sua pressão tá alta, não sei o que e tal. Pô, perfeito. Aí ele me dá toda a prescrição do remédio, me dá ali dos exames, eu vou, tomo o remédio, faço até os exames, exame de sangue, tá, não sei o que, mas melhoro. Eu falo: não, agora eu tô bem, tá ótimo, e eu não volto nele. Cara, dá 2 meses, tem um infarto e morro. Pô, a culpa é do médico? Não. A culpa é minha, que eu não fui, não retornei. Você acha que o médico vai ficar me ligando? Danilo, você não voltou e tal, não sei o quê? Na empresário é a mesma coisa. Às vezes o empresário, eu vejo muito empresário reclamando de contador, de contabilidade, mas o cara não procura, não vai atrás, cara. Pô, e a gente tem clientes realmente que não quer saber, e tá tudo certo, o cara consegue se resolver, mas a maioria não consegue, cara. E ele fica tão no operacional, aí vem a história do avião. Ele fica tão no operacional, ele está ali servindo café, que ele não consegue enxergar o que está acontecendo na empresa dele. Não consegue enxergar isso. E às vezes ele nem consegue enxergar que precisa de socorro ali, que está pedindo socorro. Então o cara ele tem que parar, respirar, ele tem que sentar ali na cabine e falar: cara, essa empresa é minha. Exato. Eu é que tenho que levar essa empresa, eu vou ter que levar esse avião até o aeroporto. E às vezes a rota sai um pouquinho para lá, sai um pouco para cá, e você tem que corrigir essa rota. E o profissional, cara, que pode ajudar é o contador, cara. E vai até uma dica para os contadores, né? Ajudem seus clientes. Sim, olhem para a carteira, né, cara? Olhem, né? Eu sei que a gente também tem muito atarefado, sim, né? E tem clientes que procuram muito a gente, que a gente acaba ajudando mais. Mas, pô, o empresário não espera, cara. Tá com a dificuldade, qualquer que seja, cara, liga pro seu contador. Eu falo o seguinte, que contador é tão bom, cara, que ele pode não saber daquilo naquele momento, mas ele já ouviu. Ele sabe quem foi que já fez aquilo. Ele tem uma experiência de procurar alguém, de ligar cliente com cliente, falar: cara, olha só, você está me perguntando isso? Isso eu já li em algum lugar, eu tenho um cliente que passou por isso. Cara, você vai ter certeza que ele vai ligar para o cliente dele e de repente vai colocar vocês dois em contato. Sim, com certeza. Para vocês trocarem experiências, né? Para aquela situação que você viveu, é a situação que o outro também viveu. E a ideia toda da contabilidade é isso, né? Quando você contrata, quando você faz um BPO de contabilidade, que a gente explicou isso lá no primeiro episódio, o tal do BPO, né? Que o BPO, só reforçando aqui, é uma terceirização de serviço. Exato. Então, vocês estão fazendo o BPO contábil, fiscal e de recursos humanos, DP. Né? Quando você tem isso, o cara tem uma gama de experiência imensa e que às vezes você não utiliza. Às vezes, o empresário não sabe nem o que nós contadores fazemos dentro do escritório. Ah, não, eu tenho certeza disso. E eu vou te falar uma coisa, também é chato. É chato. Às vezes eu tenho muito contador que fala: ah, mas o empresário não sabe que eu faço 1000 declarações. Ele não quer saber mesmo disso não, cara. Ele está preocupado com a gestão da empresa dele. Se você faz declaração ou não. Sério, quando eu vou ao médico, por exemplo, o cara me passa lá um remédio. Você acha que eu vou ficar lendo bula de remédio, cara? Eu confio no médico, exato, cara. Então o cara estudou para isso. Eu não quero saber se aquele remédio tem tal princípio, se não tem e tal, cara. Não tenho tempo para isso não. Então se eu procuro um médico, eu confio no médico, eu acho
acho que o empresário tem que confiar no contador. Cara, eu estou contratando o contador ali para o contador me prestar tal tipo de serviço. O tal tipo de serviço você vai determinar com ele. Ah, não, eu só quero que ele faça o básico. O básico é que é entregar as guias, fazer a folha tudo de forma correta, perfeito, tudo bem. Não, eu quero que ele me dê uma assessoria. Cara, eu vou pagar mais por isso, mas eu quero que ele me dê. Você vai ter certeza que ele vai ser um cara qualificado para isso. Então, tipo assim, você tem que saber também o que é que você está contratando de contador. Hoje, nessa época de TI, né, o que acontece? Cara, tem muito TI que praticamente não quer nada. Não quer nem que a gente ligue para ele. A verdade é essa. E tá tudo bem, não tem problema também com isso não. E tá tudo bem. A gente vai fazer o trabalho dele, a gente vai pegar as notas fiscais dele, a gente vai pegar ali, vai calcular e vai mandar imposto para ele e vai controlar isso. Que isso aí é a função mínima da contabilidade, cara. Sim. A função mínima da contabilidade, né? É gerar os impostos de forma correta. Se tiver né? folha. Enviar as folhas de pagamento de forma correta em tempo hábil. Se Então, tiver contabilidade, fazer o balanço da RE. Cara, eu tenho aqui cliente que eu não falo com ele já faz 6 anos e está tudo bem, porque o cara está super satisfeito. Porque o cara quer isso mesmo, não, Danilo, deixa que me viro aqui, entendeu? A gente fala uma vez por ano, na hora que eu vou mostrar para ele o balanço, alguma coisa, tá bem, quando ele quer alguma coisa ele liga, mas eu tenho cliente que eu falo com o cara praticamente toda semana, porque a gente tem que prestar uma assessoria. Geralmente, os clientes que estão entrando no escritório de contabilidade e os clientes que estão iniciando são aqueles que demandam mais horas, porque o cara está iniciando. Sim, com certeza. E aí começa, né, a gestão contábil aí, né, explicando para ele o seguinte, cara, vamos separar as contas, né? A gente aqui tem uma reunião que eu chamo de reunião de alinhamento. Nessa reunião de alinhamento a gente fala sobre isso, né? Cara, vamos separar as contas, abre uma conta PJ, abre uma conta PF, entendeu? Não junta, né? Receber um Pix, emitir nota fiscal, né? Receber um dinheiro lá na conta, emitir nota fiscal, né? Final do mês, ver o que é que você vai tirar de salário, avisa a contabilidade, faz só, não fica tirando picado, pelo amor de Deus. Né, isso é péssimo para todo mundo, né? Outra coisa importante que a gente fala, quando você for fazer realmente a sua separação das contas, né, verificar, cara, identifique cada despesa realmente, né? A Receita Federal, ela tem lá um instrumento, ela tem lá uma política falando que quando você não identifica uma conta, ela chama de beneficiários diversos, Exato. É não identificado. E se ela pegar isso lá na sua contabilidade, é 35% de imposto. Então, quer dizer, não vale a pena. Então, identifique, e né? muitos empresários não sabem disso, Danilo. Ah, não. Muitos não sabem. Nem às vezes o contador dele sabe também. Aí eu vou te falar, o cara está preocupado muito ali na operação, mas esquece o financeiro. Né? E aí vem o tal do serviço do BPO, às vezes, que pode ajudar ele. Né? O BPO financeiro, né? Ele pode ajudar nessa organização financeira da empresa. O BPO financeiro, ele vai fazer essas conciliações, ele vai identificar onde é que está o problema, ele vai tirar essa carga dele, cara. Porque se você entrega o seu coração para quem sabe cuidar dele. Sim, é muito melhor. Danilo, não tenho tempo e não quero fazer. Cara, você abriu empresa. Não é questão de não querer, tem que ser feito. Você precisa fazer. Sim, tem que ser feito. Se você não quer fazer e não tem tempo, contrate alguém para fazer. E aí você pode contratar um cara seletista, que vai ficar na tua empresa, mas você vai ter que contratar, ou você contratar alguém de fora. Mas você tem que contratar, não tem escapatória, a empresa é sua. Porque quando a empresa fechar, né, falir, é o seu CPF que está lá no meio, cara. E só para lembrar, essas empresas de MEI que abriram nos últimos anos, muitas fecharam, mas muitas se tornaram ME e pequenas empresas. Isso, eu sempre falo o seguinte, cara, tem muita gente que tem preconceito com o MEI, né? Eu não tenho nenhum preconceito com o MEI. Eu acho o seguinte, se você quer ser MEI, que seja o melhor MEI possível, cara. Administre bem seu MEI, tenha um controle financeiro do seu MEI, contrate um sistema, é uma empresa. Né? E hoje em dia eu falo que a internet é um mar, é um oceano, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes você é um meio de TI, fez alguma coisinha pequitinha e tal, mas se deu uma bombada na internet, cara, pô, pelo amor de Deus, cara, você vai, né, é um boom. Não só o meio, mas qualquer empresa, né? A internet hoje é danada. E a gente visualiza aqui dentro do escritório que muitas empresas que são MEI, devido à organização e o controle financeiro, elas se destacaram e hoje está muito bem no mercado. Juliane, vamos lá, vamos pensar aqui agora, recentemente, na pandemia, 2017, a economia não estava boa, mas vamos botar lá 2015, 2016, economia bombando. Sim. Né? E aí começou a ficar ruim, mas tudo bem. 2019, todo mundo se programou para 2020, pá, uma pandemia. Tudo fechou. Lockdown. Cara, sério, você não está organizado, cara. Você não tem suas contas em dia. Você não tem o controle de nada. Os nossos clientes aqui da Advance Contabilidade,
todos que estavam organizados passaram bem na pandemia. Alguns muito, muito bens. Tranquilo, né? Tinha organização, foi lá, conversou com o fornecedor, sabia o que tinha que conversar. Não sentiram tanto a pandemia. É óbvio que todo mundo teve prejuízo. Sim, com certeza. Mas passaram bem. Cara, agora aquele cliente que não tem organização nenhuma, como é que faz? Como é que fez? Aí foi no susto, né, cara? Vai pra lá, tira dinheiro daqui, faz não sei o quê, pega Pronamp, papapá. Então, tipo assim, você viu ali, na prática ali, o que é que, tipo assim, um desvio de rota pode causar com a empresa. Imagina, você está no avião, né? Vamos voltar de novo lá a questão do avião, né? Você está no avião, de repente você vê ali uma área ali de turbulência, de chuva. Aí você fala, eu vou dar uma desviada. Cara, de repente não deu tempo de você desviar. Se você está ali na operação e você vê aquela área de chuva ali, você fala, cara, eu vou desviar, você pode até ver no radar qual é a extensão da chuva para você desviar mais ainda. Então, essa é a importância de você ter o controle da empresa na mão. Com certeza. Muito empresário não tem esse controle. Eu já falei uma vez e repito, cara, eu fico louco quando o empresário ele me liga e me pergunta, Danilo, você pode ver quanto eu tenho de imposto a pagar? Atrasado, eu falo, como é que é? Tudo bem, imposto atrasado pagado a gente tem, mas não tem importância ter conta a pagar atrasada, né? Mas se você ligar para a contabilidade, que todo mês te manda as guias de impostos e você não tem um simples controle do que você tem a pagar, cara, isso é um absurdo. O pior não é nem isso, é saber o que você não tem a receber, que é o seu caixa. É que você precisa pagar as suas contas do dinheiro. Quantas vezes aqui que a gente fez aqui um trabalho aqui para profissionais arquitetos, engenheiros, que vêm para cá, quando a gente começa a fazer o trabalho de BPO financeiro, a gente descobre quanto que ele não recebeu. Exato. E nem sabia, porque ele não tinha esse controle, né? Que ele tomou nossa, tinha tudo isso para receber, eu não sabia. E aí com simples com um simples contato de cobrança o cara paga. Olha só quanto dinheiro tem na mesa ali, e o cara está perdendo esse dinheiro, essa oportunidade, porque não tem um controle financeiro. E eu vou te falar mais, Juliane. A questão da pandemia foi uma crise, mas não tem só crise da saúde, tem uma crise do setor, tem uma crise econômica. Com certeza. Então, nós vivemos de crise. Olha quantas crises nós passamos no Brasil. Então, se o empresário não está preparado para as crises, ele não vai conseguir sobreviver. E se ele conseguir sobreviver, vai ser muito custo, muito sacrifício. Uma coisa que se ele tivesse mais organizado, ele poderia se organizar e não ter esse problema. Mas olha o problema todo que ele dá. Por isso, né, Danilo? Sempre orientar, se organizem, controle seus gastos. Sempre, cara, sempre. É o mínimo de qualquer empresário, cara. Dá trabalho? Dá. Ninguém falou que empresa não dá trabalho, né? Quem abre empresa falando que não vai ter trabalho, desiste. Desiste, vai embora, porque a empresa dá trabalho. Cara. Procure uma orientação, procure. Sim. Você precisa e consiga controlar seus gastos, suas receitas. Então, Pituba, para a gente fechar aqui um pequeno resumo, né? Primeiro passo para você organizar sua empresa, separe as contas. Isso. Pessoa jurídica com pessoa física. Entenda, CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Separou as contas, estuda ali, cara, quanto você retira da empresa. Faz um parâmetro de 3 meses. Isso, 3 meses anotando tudo e tal, não sei o que, separou, e aí você vai começar a estipular uma retirada aí fixa por mês. Sim. E aí você vai definir se é 10, 15, 5, 2, 3 mil, isso aí você define. Seu chamado Prolabore. Isso. E aí no final do ano, no começo do próximo ano, você faz o pontual. Eu até falo mais, você pode até fazer essa pontual em 2 momentos, um em janeiro, outro em julho. Sim. E aí você vai tirar realmente o seu lucro da empresa. Então, tipo assim, muita gente me pergunta, Danilo, quanto é que eu tiro de Prolabore por mês? Eu tenho uma dificuldade de saber o valor. Aí eu tenho até uma formulazinha mágica, né, cara? O pessoal adora a fórmula mágica, né, cara? Né? Que, não, eu tenho que ter fórmula mágica, né? O meu parâmetro é o seguinte, eu falo, cara, se você tiver que contratar alguém para fazer o que você faz hoje, quanto você pagaria? Pronto, esse é o valor que você tem que pagar para você mesmo. Para você mesmo. Ah, Danilo, se eu for contratar alguém, vai ser um cara que eu vou ter que pagar 5 mil. Cara, o seu salário é 5 mil, o resto é lucro. Então, o seu salário é 5 mil. Até para um dia que você tiver uma empresa autogerenciável e você quiser sair e viver de lucro, você vai contratar alguém por 5 mil, vai botar no teu lugar e você vai receber só o lucro. E reinvista na sua empresa. Faça um capital de giro, faça um caixa, porque você vai precisar. É o caso das crises.
né? A gente acabou de sair de uma crise agora. Daqui a pouco vai ter outra crise. Uma crise de setor, uma crise econômica, o dólar subiu, a China vai brigar com os Estados Unidos, afeta aqui, né? Então sempre tem o seu capital de giro guardado, um caixa, porque a gente precisamos tanto como pessoa física como pessoa jurídica. É verdade. Mas então é isso, Pituba, nosso terceiro episódio aí, né? Espero aí que esse conteúdo tenha ajudado alguém, né? Faça o dever de casa. Pode fazer. Você vai ver que isso vai dar certo. Exato. Faça lá, separe suas contas, comece a visualizar, trate a empresa como se fosse uma empresa. Tá certo? E qualquer dúvida pode nos procurar que a gente orienta da melhor forma. E, gente, de novo, curte, compartilha aí, né? Espalha para todo mundo. Espalha para os amigos empresários. Tem muito empresário que está precisando dessa dica. Começa a nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. E vamos colocar também esse episódio também lá no Spotify. Sim, vamos sim. É isso? Gente, obrigado por tudo aí. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.